E aí, gente, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Tudo bem com vocês? Na paz? Vamos estudar ou não vamos? Capítulo 3 do livro do Apocalipse, continuando aí com a nossa jornada. Capítulo 3, Bíblia aberta. Vou colocar a Bíblia pro lado de cá. Vamos nessa. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu ver quem está aparecendo por aqui. A Érica Carvalho de Menezes, a Daiva, Daniel Benevides, Everton Oficial, Wellington Souza, Marcos Souza, Anne Arte Trio, meus queridos, boa tarde, sejam bem-vindos. Aleco Lacim, Sandra Miranda, só falta colocar o Arte Trio para cantar aqui na pressão, né, meu irmão? Aí sabem, gente boa do coração. Via Araújo, Karine, Jaqueline Nogueira chegou por aqui, Celiane Oliveira, Lupinha. Vamos estudar a Bíblia, moçada? Vamos lá, pega a palavra na mão. A minha amiga SC Wild 15 de Uberaba, abraço para você. Adriele, Ingrid, abraço. Valdileia, Edjane Barros, Janabela, Juju Santos, Jujuba Santos, Tavinho Costa, Bela Valda, Ana Lúcia, Jorge, seja bem-vindo. Zenilda Alves, Rosana, oi para você também. O Iago Sena também está na área. Ok? Belmonte, Jailton 249, Rafael Mendes, Mendes Neves, Cláudia 0287, Sena Felipe, a ML presente através da Márcia Duarte, o Wellington Santos, que legal, Ivan Albuquerque Almeida, Adriano Guimarães ligadão aí, a Pri Silva Pereira, galera de Canoas, jovens de Canoas, Rio Grande do Sul, Thiago Rios, boa tarde para você também. Issa, oi para você. Elaine, ok. O Alisson, Patricinha, Pastor Leandro Júnior, tamo junto, garoto, obrigado aí pela sua presença. Matheus, se derrubar é pênalti, né, Matheus? Perde o pênalti não, hein? Um abraço aí. Mailiane, abraço aí. Rick, RLL, Hanani, 9 Hanani, Marabá, União Norte, a pressão, Oliveira, Gabriela de Pernambuco, Aler Silva, Eva, galera de Vitória da Conquista, Alto Marom, pessoal da Aspa aparecendo aqui pela Via Araújo, a Luci, tudo bem com você? Luci Sampaio Nicolas, Breno Santos, tem base presente aí também, Breno Moura de Pernambuco, Carol Costa, gente, é pessoal da Bahia, pessoal de Pernambuco, pessoal de tudo quanto é lugar, galera aí do Acampo Oeste, Nicolas do Acampo Oeste, Jeane Sofia. Vamos começar o nosso estudo, moçada. Pernambuco está em peso. Vamos nessa, boa tarde. Não me mandem agora a solicitação para visualização de vídeo, porque eu não vou entrar agora. A gente vai começar o estudo, então não vai ter nesse momento a interatividade, ok? Vamos junto aí, sejam todos bem-vindos. Galera de Penedo, Alagoas aqui também presente. Ok? De Alagoinhas também presente. O Norte está ligado com a Vilma aí. Uberaba está ligado também com a Samanta Vasconcelos. Mais uma uberabense aqui, ó. A Kátia Japinha está na área também. Galera de Gromogol, Minas Gerais. Gromogol fica lá perto de Salinas, meu irmão. Já passei por Gromogol, hein? Victória Gabriele, Ramon Pereira, o Alisson, Ana Paula, Dai Souza, sua explicação é ótima, que bom, tem gosto para tudo, né? Ô bênção, ô aleluia, Belo Jardim, Pernambuco, Vitória da Conquista. Muito bem, são exatamente 14 horas e 5 minutos, já temos 380 pessoas conectadas, 379, caiu uma aí, desistiu, abandonou a fé, mas vamos continuar junto aqui. Em nome de Jesus, tem gente de Imperatriz, gente de Salvador, gente de Recife aqui também, galera toda presente. Aracaju tá na área com a camiseta da Base Life, o Vinícius aí, ó, que top, beleza? ABS Tuberaba, tem gente aí da Bahia Sul. Boa tarde, Fernandes Flávia,
Seja bem-vindo a galera de Arraial do Cabo, Rio de Janeiro, lugar bonito da pega, mano. Gerson do Parnaíba, show de bola. Parnaíba, acho que é Piauí, se eu não tô doido, nunca fui lá. Igor oi, manda um abraço aí pra minha mãe Kátia, sinta-se abraçado Kátia, Petrolina, Pernambuco, Igor Gabriel, sempre aí com o símbolo do Flamengo, ó. Aí tem bom gosto, menino. O livro do Apocalipse tá todo rabiscado de ontem, amém, irmã? Vai grifando tudo aí. Obrigado também pelas postagens de vocês aí, a galera me enviou as anotações, eu repostei, agora é demais, eu tô tentando assim repostar, mas tá numa velocidade absurda, tô tentando, tá bom? Tenham paciência que uma hora a gente chega na sua postagem para tentar repostar, mas parabéns aí porque você tá um estudioso de primeira e tá anotando, grifando, tá tudo lindo, muito legal ver a dedicação de vocês, isso me faz sentir prazer em estar aqui, a gente não está gastando o nosso tempo à toa, né? Está sendo um bom investimento aí na vida espiritual. Vamos fazer oração? Vamos fazer oração para começar nosso estudo de hoje? Vamos falar ao Papai do Céu. Deus querido, muito obrigado pela presença dos teus servos, dos teus filhos aqui. Estamos dedicando o nosso terceiro dia de estudos do livro do Apocalipse. Hoje é o capítulo 3, ilumina nossa mente para compreendermos a Tua Palavra, abençoe a cada uma dessas pessoas que estão aqui conectadas conosco, nós te agradecemos intensamente em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Então amém aí para a vida de todo mundo. Hoje à noite a gente fez aí um jogo de palavra, porque a galera fala muito sobre o Covid-19, então a União Leste Brasileira está fazendo Com Você 19, Com Você 19 horas, começa hoje, vai ter mensagem do Luiz Gonçalves, vai ter mensagem do Pastor Herto, eu vou estar apresentando o programa, então às 19 horas no Facebook, Adventistas Bahia Sergipe, e eu vou transmitir aqui também no meu Instagram, @PRDudu, por onde estamos falando neste momento, então eu vou transmitir por aqui e também pelo Facebook Adventistas Bahia Sergipe, para a gente estar assistindo o Com Você 19, com a presença de alguns cantores também, o Jefferson Pilar vai cantar, o Alexandre Lima vai cantar, o Arte Trio vai cantar, vai ser tudo lindo, tá bom? Vamos começar o nosso estudo então, abra a Bíblia por favor, Apocalipse capítulo 3, ok? Apocalipse capítulo 3, não precisa mais se identificar de onde você é, eu vou parar de ler os comentários agora, ok? Eu vou até desativar os comentários aqui da minha página, beleza? Para a gente ficar mais à vontade e uma hora ou outra a gente ativa aí para ver o feedback de vocês. Capítulo 3, vamos pegar aqui uma recapitulação rapidinha. Nós começamos ontem no capítulo 2 a estudarmos as 7 igrejas do Apocalipse. Nós identificamos que o estudo das 7 igrejas elas ocorrem em 3 princípios. Número 1 é para mim como pessoa. Número 2 é para a congregação, porque a congregação de verdade existia. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essa sequência é a mesma sequência existente na rota. Se você como viajante tomasse esse percurso, essa era a sequência das igrejas, das cidades que você iria encontrar. Então a mensagem era para mim como pessoa, a mensagem era para a igreja, porque de fato a igreja existia, e a mensagem correspondia também a um período profético. Cada igreja corresponderia a um período, desde João, desde os apóstolos, até os dias da volta de Jesus, e as características do povo de Deus em cada uma destas épocas. A gente começou com Éfeso, do ano 31 ao ano 100, a igreja cristã primitiva, a igreja de Éfeso, que significa desejável, que era a igreja dos apóstolos, a igreja fervorosa, e que teve uma repreensão que Deus não estava feliz, porque eles haviam abandonado o primeiro amor. Falei para vocês sobre todas as questões envolvendo a cidade de Éfeso, Diana dos Efésios, e como começou a questão do culto à mãe de todos os deuses, e o paganismo influenciando o cristianismo, os desafios de Paulo, que fundou juntamente com Áquila e Priscila a igreja lá na cidade de Éfeso. Paulo ficou lá durante 3 anos e foi muito legal. Depois a gente foi para Esmirna, o perfume como sendo o sangue dos crentes que jorrava mediante a tortura, o martírio, e a gente viu que a despeito de todas as coisas eles foram fiéis até a morte,
e a gente até deu um puxãozinho de orelha dizendo que muita gente abre mão da fé por coisas tão pequenas, enquanto as pessoas servas do Senhor no passado ficavam fiéis a despeito da própria morte. E a gente viu que quanto mais gente morria, mais e mais a igreja crescia. E a igreja de Esmina foi do ano 100 até o ano 313, tem até aqueles 10 dias de perseguição, que foi de 303 até 313, te dei uma lista de imperadores que fizeram um verdadeiro massacre com os cristãos. Depois de Éfeso, depois veio Esmina, depois de Esmina, Pérgamo, que é onde estava o trono do Satanás. E a gente viu ali em Pérgamo, uma cidade construída no alto de uma colina, ok? Que é a cidade que recebe este nome, que inclusive o nome Pergaminho surgiu de Pérgamo, porque tinha uma biblioteca lá gigante, e a biblioteca então foi alvo de inveja do Ptolomeu V do Egito. Ele parou de fornecer o papiro, e aí eles inventaram o Pérgamo, que era escrita no couro de um animal morto, evidentemente, e um animal novo, né, que era bezerro, que era ovelha, carneiro, e aí eles inventaram o pergaminho da cidade de Pérgamo, o trono de Satanás, porque ali houve a fusão do Estado com a igreja, e as heresias do paganismo começaram a fazer parte, porque a partir dali eles começaram com um trabalho do imperador como sendo sacerdote. E aí a fusão de política e religião ao mesmo tempo. Nós verificamos ali todo o sistema de idolatria impresso naquela cidade, e razão pela qual a Bíblia caracteriza, por conta da idolatria, que ele estava no trono de Satanás. Isso tudo na cidade de Pérgamo, que se estendeu de 313 até 538. E aí entramos na cidade de Tiatira. Em Tiatira a gente viu o bicho pegando fogo, foi um período maior, que foi até 1740, 538 até 1740. Estou só te passando a revisão de ontem, tá? Dando só uma pincelada aqui para você não entrar assim, onde que eu tô? Aí para você ficar aí no esquema, aí na revisão, beleza? E aí foi o período então da supremacia papal, de 538 até 1798. Alguns esticam o período de Tiatira até 1798, que foi o final dos 1260 anos. Outros fazem terminar em 1740, mas porque ali os eventos começam a se coincidir, e alguns, mas não tem problema nenhum se você considerar 1740 ou 1798, isso não vai alterar a sua salvação, você vai para o céu do mesmo jeito, se acreditar que o período de Tiatira terminou em 1740 ou em 1798, está garantido o teu nome no livro da vida, não faz diferença. Beleza? E hoje, agora vou dar mais uma pausa, desacelerar para você não ficar doidão aí. Hoje a gente vai começar com o período de Sardes, ok? Sardes é a igreja cristã primitiva, ou melhor, a gente foi até Sardes ontem, melhor dizendo, certo? Chegamos aqui até o final de Tiatira para começar hoje o capítulo 3, que é a igreja de Sardes. A igreja de Sardes é a igreja que vai ser conhecida de 1565, eu acabei colocando para você Tiatira, né? Então Tiatira vai de 538 a 1565, e agora Sardes, que estava aqui na minha frente, acabei lendo a data de Sardes, acabei lembrando da data de Sardes para a data de Tiatira. Sardes é que vai de 1565 até 1740, e alguns chegam até 1798, tá bom? Isso eu não falei ontem não, isso que eu vou falar hoje. A igreja de Sardes, ela semelhante à igreja de Pérgamo, ela também teve muito prestígio, uma história gloriosa, poderosa. Até o período romano ela já tinha perdido o seu prestígio. Quando Roma começou a se estabelecer e tal, aí a igreja de Sardes começou a enfrentar aí um desprestígio, ok? Com o surgimento do Império Romano, Sardes perdeu toda a sua fama, ok? E ficou somente como coisa do passado. Os cidadãos de Sardes, eles ficavam vivendo do passado. Ai, quando era assim, ai, quando era assado, ai, no meu tempo, ai, já viu esse crente que vive desse jeito? Só vive em função do passado? Ah, porque quando eu era criança, porque quando eu era adolescente, porque no meu tempo e tal. Um cara que vive preso no passado não consegue viver o presente. Ei, então a gente tem que pensar, as lições do passado, elas permanecem, a gente tem que aprender com elas, mas a gente precisa um pouquinho desfocar do passado, especialmente se o passado for ruim. Tipo assim, teu passado é ruim pra caramba e tu fica preso no teu passado,
e aí vivendo todo desconfortável no presente porque teu passado é desagradável. Ei, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, especialmente se elas forem ruins. Se elas forem boas, você fica com aprendizado, ok? Você fica, por exemplo, do como Deus guiou a sua vida no passado, do como Ele foi bom para você, quão importante e intensamente foi a tua salvação, como Ele te buscou lá nas trevas no passado. Isso aí você guarda, beleza. Agora, as coisas que te atormentavam no passado, você ainda fica preso nisso até hoje? Se liberta, meu irmão, em nome de Jesus. Ou melhor, se você não consegue se libertar, deixa Jesus libertar você para que você tenha um presente confortável e, consequentemente, comece a construir o seu futuro. Fica agarrado demais nos problemas do passado, aí acaba ficando em depressão. E mesmo se você ficar se agarrando demais as tuas glórias do passado, aí você não constrói as tuas glórias do presente. Não constrói as coisas boas no presente, porque no passado eu consegui fazer isso, mas no presente você está fazendo o quê? Faz alguma coisa, porque a vida continua. A vida não parou lá atrás, no passado não. Vamos em frente, beleza? Aí no verso 2 aqui da carta de Sardes, no capítulo 3, tem uma advertência. Olha o verso 2, o que diz? Ser vigilante. O verso 1... Isso diz aquele que tem os 7 espíritos. O verso inicial de cada igreja é sempre o anúncio de uma característica de Cristo citada no capítulo 1, do verso 12 até o 20. Aí toma uma característica de lá e utiliza como introdução da carta, e no capítulo 3 aqui não é diferente. Então a gente dá um pulo, vai para o verso 2, que diz: ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Vigilância é uma palavra muito adequada para Sardes, porque quando você olha para a história da cidade, você entende por que isso aqui está sendo dito de modo profético. Porque Sardes, ela teve 2 ocasiões em que foi conquistada, 2 derrotas marcantes. A primeira derrota foi para Ciro o Grande, tomou de Creso. Ciro o Grande invadiu Sardes e tomou de Creso. E sabe de uma coisa? A cidade de Sardes tem um fato bem interessante que eu esqueci de citar para vocês. A primeira moeda a ser cunhada em todo o território da Ásia foi na cidade de Sardes. Foi lá na cidade de Sardes que nasceu o dinheiro moderno. Esse negócio de moeda, esse aspecto moderno, foi lá em Sardes que nasceu isso daí. Okay? Não no período da parte profética, mas no período da parte histórica, que ela realmente viveu ali, que existiu ali antes antes de Cristo, né? Muito bem. Então teve 2 ocasiões que ela foi conquistada. A ocasião número 1 foi quando Ciro o Grande a tomou de Creso, que veio da Lídia com toda a sua riqueza de lá no ano 547 antes de Cristo. Sardes foi tomada. A segunda outra conquista que Sardes sofreu foi com Antíoco o Grande, em 218 a.C. Em ambas as ocasiões, a conquista foi feita assim, ó. O voluntário escalou o paredão, a escarpa, porque a cidade era uma cidade segura, ok? Uma cidade segura, construída no alto de uma colina também. E aí eles se consideravam invencíveis, eles se consideravam como indivíduos que habitavam numa cidade que jamais seria conquistada. Então os caras ficavam muito tranquilos. Os exércitos inimigos vinham, normalmente eram derrotados por causa da dificuldade de se conquistar a cidade de Sardes. Aí, essas 2 conquistas que eu te citei, tanto a de Ciro quanto a de Antíoco, a de Ciro em 547 a.C., e a de Antíoco em 218 a.C., ambos foram da mesma forma, desse jeito aqui, ó. O cara escalou as paredes, escondido, transpôs a muralha gigante depois de ter escalado toda a montanha, foi lá por dentro, abriu o portão e o exército invadiu, enquanto a galera simplesmente dormia tranquilo por se sentir segura. Aí você entende, quando você olha a história, por que a advertência é essa? Sejam vigilantes. Se acha esperto demais, se acha seguro demais, aí o resultado é que a casa cai. E Sardes caiu literalmente, porque se sentiam muito seguros em função do local onde eles viviam. Tem gente que está vivendo numa situação que se sente muito seguro.
tem uma graninha, aí se sente muito seguro. Tem um carrão, aí se sente muito seguro. Tem um curso superior, aí começa a se sentir seguro demais. A autossuficiência vai tomando conta. E depois, quando a gente percebe, essas bengalas não nos apoiam no dia da crise. Ninguém vai enfrentar melhor o pecado porque tem uma faculdade. Ninguém vai enfrentar melhor o pecado porque tem dinheiro. O pecado nós enfrentamos todos de igual forma, com a nossa natureza caída, independente da nossa posição pessoal. Porque pecado é pecado para qualquer classe social, para qualquer nível cultural. Pecado é pecado aos olhos de Deus. Resultado, essa autossuficiência aí na galera de Sardes gerou para eles uma igreja morta, uma letargia espiritual, uma crescente onda de racionalismo, secularismo, o foco na graça salvadora do Evangelho e o compromisso com Cristo foram diminuindo e dando espaço para argumentos filosóficos. A igreja de Sardes parece o jovem que entra para a universidade. Essa é a verdade. Quer uma comparação no livro do Apocalipse do jovem que entra para a faculdade? É o jovem da igreja de Sardes. O cara começa a trocar a argumentação bíblica por filosofia, por racionalismo. E ele se acha inteligente demais e começa a questionar inclusive a autoridade divina. Como se ele, com a mente dele, pudesse agora estabelecer um novo padrão de raciocínio para o comportamento de Deus. A Bíblia passa a não ter mais valor, a fé passa a ser um negócio muito subjetivo, no sentido de que é uma bobagem desenvolvida pelos fracos. E aí o cara começa nos raciocínios esquisitos aí, e ele começa a se achar, porque começou a ter os professores a mais, e uns caras que a vida não é nada melhor por aquilo que eles têm, o modo como eles raciocinam. Então, se você olha para o indivíduo, ele tem uma família estruturada, ele tem uma família legal, ele está sentindo a paz no coração, ele tem a certeza da salvação, e ele acha que vai passar dessa vida por uma vida melhor ainda e tal, não sei o quê. Os caras não têm a menor estrutura e estão falando de uma estrutura que, na verdade, eles estão... Então, só porque é bonito falar, os caras começam a trocar a argumentação da fé pela argumentação filosófica, igualzinho a igreja de Sardes. Aí, vem Ellen White e diz assim, ó, Testemunho para a Igreja, volume 3, página 541, ela diz assim, ó, nenhuma quantidade de experiência passada será suficiente para o momento, nem nos fortalecerá para vencermos as dificuldades que estiverem em nosso caminho. Precisamos de novo suprimento de graça e de força a cada dia a fim de sermos vitoriosos. É o recado para o pessoal que vive agarrado no passado. Porque a minha experiência, a sua experiência passada não será suficiente para o momento, nem vai te fortalecer para obter a vitória se você não estiver se alimentando de um novo suprimento da graça e de força vinda de Deus a cada dia. Beleza? Então, no questão da fé, eu tive comunhão com Deus ontem, se eu não tiver hoje, não adianta, ok? E falando sobre essa questão do conhecimento que gera segurança e autossuficiência, e citando o exemplo do jovem que entra para a faculdade e começa a se achar, eu te digo o seguinte, ó, imagina aqui, ó, imagina que essa aqui é a linha do conhecimento humano, do conhecimento existente em todo o universo. Todo o conhecimento existente, o que nós já adquirimos e o que nós ainda vamos adquirir, está tudo nessa linha aqui. Então, que linha é essa? É a linha do conhecimento, beleza? Aí, quem que é o ser humano? O ser humano é esse bicho folgado aqui, ó. Tudo que existe até hoje de conhecimento do universo, suponhamos que corresponda a essa parte aqui, ó. Olha o conhecimento é infinito. Sabe por quê? Porque você vai passar a eternidade aprendendo coisas e nunca vai deixar de ter o que aprender. Ou seja, o conhecimento é infinito. Quanto mais você estuda, mais você entende que não sabe nada. O cara consciente do conhecimento é assim, entende? Aí o cara autossuficiente, ele estudou isso aqui, ó. Isso aqui de toda a linha existente do conhecimento. Aí, porque ele estudou isso aqui, ele raciocina assim, não, eu já sei pra caramba, eu já sou fera, eu já estudei isso aqui, então eu já sou muito esperto, eu já sou muito sábio. O que ele define? Por causa desse pedacinho aqui, ele diz assim, ó, Deus não existe. O cara não conhece nada, mano, mas ele acha que porque conheceu isso aqui já define, Deus não existe.
Brother, você estudou o suficiente para saber se o Deus que você não encontrou aqui nesse 1% de conhecimento não estaria nos outros 99% que você ainda não tem alcance? Aí você já vira e diz que Deus não existe? Folgado você, irmão. Abusado você, hein? Autossuficiência de Sardes. Minha muralha nunca cai e tal, não sei o que. Fica dormindo, vacilando no ponto. O inimigo foi lá e... Opa! Regaçou com o indivíduo. Aí esse questionador, esse filosófico aí, que troca a fé pela filosofia, pelas argumentações humanas, como se pega um câncer. A filosofia dele não adianta de nada. Ele não tem esperança para o futuro, mano. Não tem esperança. Não tem esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Ele não consegue vislumbrar alguma coisa, porque na hora que o circo aperta, o bicho pega fogo. Na hora que o cerco aperta e o bicho pega fogo, o circo pega fogo. Aí o indivíduo então fala, ai meu Deus do céu. Tomara que ainda haja tempo, irmão. Tomara que ainda haja tempo. Beleza? Galera, esse período aqui foi o período da Reforma Protestante, né? 1565 a 1740, a galera começou a entrar na Reforma. Foi o período que historicamente o pessoal se despertou para as heresias romanas, de que o Papa é o cabeça da igreja, de que ele é o mediador entre Deus e os homens, que a salvação é pelas obras, que temos que adorar a imagem e etc, e penitência, indulgência, a missa para pagar a dívida. Aí a galera ficou doida, falando, tá errado, e era o que o Papa dizia, não era o que estava na palavra, escondiu a Bíblia do povo, e aí veio a Reforma Protestante para mudar tudo, glória a Deus, aleluia, e etc, e foi tudo lindo. E a igreja de Sardes é esse período pós-reforma, que parecia que o negócio ia bombar, ia engrenar, a igreja ia explodir. Aí o que acontece? Esfria, mano. Porque veja só, a reforma iniciada com os valdenses no século XVIII, depois com Wycliffe no século XIV, John Hus e Jerônimos no século XIV e XV, Lutero no século XVI, quebrou o poder espiritual de Roma. Foi top, foi massa. A Europa foi sacudida de ponta a ponta com um poder que antes nunca tinha sido conhecido. Infelizmente, esse poder da reforma não durou muito tempo. Dentro de poucos anos, os seguidores dos reformadores estavam divididos e começaram a se opor e perseguirem uns aos outros. Os caras fizeram a reforma protestante, depois eles começaram a se degladiar entre si. É o período da igreja de Sardes. E Deus está falando, sejam vigilantes. Aí o verso 3, lembra-se, pois, de que tem recebido e ouvido, guarda-o, arrepende-te, eu te entreguei uma mensagem de confiança, está falando para o pessoal da reforma, arrependo-se, porquanto não vigiareis, virei como ladrão, não conhecerá de outro modo algum, a hora que virei contra ti, tem contudo em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram com as vestiduras e andarão brancos junto comigo, pois são dignas, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, de modo algum apagarei seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai que está nos céus, quem tem ouvidos ouça, e diante dos anjos, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então deixa eu continuar te contando aqui o desenvolvimento da história da igreja, nesse período de 1565 a 1740 a 1798. Então os reformadores pareciam que ia explodir agora. A igreja estava cheia de heresia, o sistema católico romano colocou a fusão de Estado com igreja, mudou o sábado para o domingo, foi um monte de heresia, estava todo mundo apostatado, e aí veio a reforma protestante levantando a bandeira do evangelho, a salvação pela fé, tudo lindo, mas de repente, esfriou. E os protestantes começaram a brigar entre si. O pau começou a quebrar, meu irmão. Em vez de ser um pelo outro, começou um pela outro. Uma sociedade esquisita que tu entra com a poupança e o outro entra com o pé e você toma um chute. É exatamente assim, irmão. Então, os crentes, em vez de se unir, eles se atacaram. Os protestantes, em vez de se unir, fizeram a mesma coisa que a igreja católica fazia com eles. Começaram a perseguir uns aos outros. Veja que doideira, mano. Veja que doideira. Quer ter um pouco mais de luz sobre isso? Quando as igrejas protestantes fizeram o processo da reforma, elas simplesmente imitaram a mesma coisa que a igreja romana fazia com elas. Ellen White tem um texto no Grande Conflito, na página 443, que ela diz assim, quando quer que a igreja tenha obtido o poder secular, a igreja obteve o poder secular,
quando ela obteve esse poder secular, empregou para punir discórdia para punir a discordância das suas doutrinas. É tipo assim, os calvinistas fizeram a reforma e todo mundo que não concordava com os calvinistas, eles fizeram a mesma coisa que a igreja romana fizeram com eles, mataram geral. Os luteranos começaram a perseguir o povo, tirando a vida do povo que não concordava com a doutrina luterana. Ou seja, os crentes eram perseguidos e depois passaram a perseguir também. É mole ou o que é mais? Eles começaram a formar aliança com os poderes do mundo, manifestando o desejo de restringir a liberdade de consciência. Dá-se um exemplo disso da prolongada perseguição aos dissidentes feita pela igreja anglicana. A igreja anglicana matou muita gente durante o século XVI e XVII. Milhares de ministros não conformistas foram obrigados a deixar as igrejas e muitos, tantos pastores como o povo em geral, foram submetidos a multa, prisão e martírio. Quer ver uma coisa? Martinho Lutero denunciou Zwinglio, mano, o reformador suíço. Martinho Lutero era o reformador alemão e ele denunciou o reformador suíço como herege. E os calvinistas não queriam saber dos luteranos, começaram a brigar entre si. Quer ver um outro exemplo do que a igreja fez contra si mesma, os protestantes arregaçando os próprios protestantes? O rei Henry VIII, fundador da igreja anglicana na Inglaterra, adotou as mais rigorosas leis para impor as doutrinas da igreja. Foi rejeitada a supremacia do Papa, mas em seu lugar ele, o Henry III, foi encabeçado como o líder da igreja. O rei Henry III se instituiu como cabeça da igreja. A cabeça da igreja é o Papa, a gente fez a reforma, não concorda com o Papa, então vai ser eu agora. Eu sou o imperador da Inglaterra, então o rei da Inglaterra, então agora eu sou o cabeça da igreja, não é o Papa, sou eu. E aí o cara anglicano começou a perseguir todo mundo. Resultado, o rei reformador perseguiu todos os católicos, bem como os protestantes que não concordavam com eles, os anglicanos. Centenas de milhares de cristãos foram vítimas da intolerância religiosa que persistiu por muito tempo na Inglaterra. Uma dessas vítimas foi até o cara que escreveu um livro famoso pra caramba aí, que é O Peregrino, John alguma coisa, que esqueci o nome dele agora, autor de mais de 50 livros. Na Escócia, a igreja episcopal fez uma sucessão de mártires presbiterianos. Muito presbiteriano morreu, muito anglicano morreu, muito luterano morreu, muito calvinista morreu, porque era um matando o outro. Ei, o diabo nem precisa fazer muita coisa, às vezes entrega a obra só para determinados crentes, para os crentes fazer a obra que o diabo devia estar fazendo. Aí ele fica tranquilo, sossegado, de quarentena, enquanto os crentes, tudo infectado pelo vírus da hipocrisia, está arregaçando um ao outro. Os que deviam se unir brigam entre si, e foi isso que aconteceu no período de Sardes. Crente regaçando crente. E você já sabe que isso vai se repetir nos últimos dias, porque quem vai regaçar com a gente, os fiéis do Senhor, nos últimos instantes da história desta terra, são os próprios que estão em nossas fileiras. E não duvide disso, porque os nossos maiores inimigos, às vezes aqueles que serão nossos maiores inimigos, às vezes estão sentados ao lado do banco de nossa igreja, onde nós estamos congregando juntos. Pode ficar certo de que essa é a realidade profética que vai se repetir no que diz respeito à igreja de Sardes. Você quer ver um exemplo? Como é que nós mesmos vamos regaçar nós mesmos? Exemplo, o Bolsonaro tomou uma facada há um tempo atrás, não tomou? Tomou. Aí o idiota aqui colocou uma postagem. Eu nem votei em Bolsonaro, eu não votei foi em ninguém, porque meu título estava em outro estado, não deu tempo de transferir, tal, e nem te interessa a minha filiação partidária. Só que o cara, eleito presidente do Brasil, a nossa autoridade, quer você goste ou não, quer você queira ou não, tomou-lhe uma facada, né? Então, o que eu fiz? Vou orar pelo líder da nação. Cara, vou orar pelo líder da nação. E postei no meu Instagram, estou orando pelo Bolsonaro. Maluco! O que eu tomei de ferro dos crentes adventistas. Eu nunca vi o senhor colocar uma postagem pelo Lula.
O Lula tomou alguma facada, pelo amor de Deus? E quando eu coloquei que a igreja tinha entregue um livro do Impacto e Esperança ao Bolsonaro, e fiquei feliz pela abrangência da igreja de atingir todo mundo, até o mais alto escalão, que é o presidente da República. Olha como a igreja é abrangente. Eu fiz uma postagem felicitando a igreja por sua abrangência, desde o mais simples até o presidente da República. Eu nunca vi o senhor postando alguma coisa que o Lula recebeu, um livro, e que tal, não sei o que. Brother, não é essa a questão, irmão. Mas é o seguinte, o povo crente vive sem noção, e isso já faz muito tempo. E basta a luz se apagar, que a gente tem laranja e taca um no outro. Quando a luz se acende, a gente finge que nada acontece. A coisa funciona assim, exatamente assim. Ei, se o indivíduo de outra denominação chega na nossa igreja, a gente até recebe bem. Agora, se um crente adventista se apostata, sai da igreja, o cara adulterou, fez um escândalo, aí ele volta na igreja, todo mundo olha atravessado para o cara como se o cara fosse o próprio Satanás encarnado. A gente abraça a prostituta, a gente abraça o bandido, fica feliz pela conversão do traficante, mas se um irmão nosso começa a se enfraquecer na fé, a gente olha atravessado para ele, como se ele fosse agora o próprio Satanás dentro da igreja. Em vez da gente auxiliar o frágil e ajudar o frágil, a gente acaba de expulsar e de matar de vez. Somos iguais aos fariseus, naquele tempo que viu a mulher pecadora, em vez de ajudar a mulher pecadora, queria fazer o quê? Apedrejar a mulher. Jesus foi o único que quis ajudar a mulher. E exatamente isso. O resultado é muito simples. E é profético isso, está revelado para a gente, e nós seremos perseguidos intensamente pelo nosso próprio povo. É simples assim. Então, de repente, você que está aqui na live vai me perseguir, ou eu que estou aqui vou perseguir você. Enfim, Deus queira que não, que todos nós sejamos contados entre os salvos. Mas eu só estou querendo abrir os teus olhos pelo seguinte, porque nós que vacilarmos na vigilância, como o pessoal de Sardes vacilou, a gente vai fazer com os outros aquilo que eles fizeram com a gente. Sabe o que é isso? É a síndrome do opressor oprimido. O cara foi oprimido a vida inteira. No dia que ele recebe autoridade, em vez de fazer diferente, ele oprime também. Porque se eu sobrevivi e eu resisti, então você tem que sobreviver, você tem que resistir também, porque foi assim que eu aprendi e é assim que você tem que aprender. Funciona exatamente assim. E esse era o período de Sardes. Crente matando crente. Crente perseguindo crente. E Deus olhou para a sua igreja com muita tristeza, porque eles foram os reformadores e fugiram diante daquela situação de apostasia e entraram numa outra pior ainda, porque eles estavam se matando. Então vamos abrir os olhos para você não se matar, ok? Para que não tenhamos aqui intrigas entre os membros da nossa própria igreja. Cara, crente brigando com crente, a gente fica chateado. Você vê o batista como se fosse um concorrente teu, você vê um assembleano como se fosse um concorrente teu, e a coisa corre da seguinte forma: o cara abriu uma boate perto da sua casa, um prostíbulo perto da sua casa, você não fica tão indignado quando abre uma igreja, por exemplo, da igreja pentecostal. O cara fica assim, nossa, estão esses crentes pentecostal aqui, esses malucos, esses isso, esse aquilo. Te dá revolta, mano. Que é isso, mano? Que sentimento esquisito é esse que muita gente começa a alimentar em função dessa realidade? Mano, isso não é de Deus. E a igreja de Sardes mostra isso daí. Mas chega de falar de Sardes, vamos avançar um pouco para a igreja de Filadélfia, que é a igreja de 1740 ou 1798, como você queira adotar. Existem as duas linhas de raciocínio, e se estendendo até 1844. É o período do despertamento, em que essa galera que começou essa reforma e depois degringolou, fazendo o que não devia, disputando um com os outros, de repente recebe um puxão de orelha de Deus e entra numa nova fase. E essa fase é muito adequada, é de Filadélfia. Olha o nome: amor fraternal. Em Sardes, os crentes estavam se matando. E agora entramos no período do amor fraternal. E quando é que esse amor fraternal começou a surgir? Quando o pessoal se voltou para as escrituras sagradas. Para você ficar mais esperto do que você já é, a região da Filadélfia, não da Filadélfia, Estados Unidos, mas da igreja da Filadélfia, lá das 7 igrejas, que recebe o nome de amor fraternal. Essa região era uma região muito vulcânica, sujeita a muitos terremotos. No ano 17 depois de Cristo, essa cidade foi arrasada com um severo terremoto
o mesmo terremoto que atingiu também a igreja de Sardes, que a gente acabou de falar sobre ela. E recebe esse nome, Filadélfia, por causa do rei chamado Átalo Filadelfo, que era o irmão do Eumenes II, o rei de Pérgamo. Então, o rei de Pérgamo tinha um irmão que se chamava Átalo Filadelfo. O Átalo Filadelfo conquistou essa região da Filadélfia e a cidade passou a ter por nome Filadélfia, ok? Isso aí em 189 a.C., tá bem? Chamada de Pequena Atenas pelos historiadores porque ela tinha muitos templos, tal como a cidade de Atenas. E ela mudou o nome 2 vezes. Ela mudou o nome no ano 17 depois de Cristo para Neo Cesareia, ok? Neo Cesareia, que era em homenagem lá à questão da região de Cesareia, ok? E mais tarde ela recebeu o nome por volta do ano 70 a 79 de Flávia, em homenagem, em honra ao imperador Vespasiano. Não sei quem era essa Flávia, se era uma concubina dele, sei lá o que era. Eu sei que em 1390 Filadélfia sucumbiu diante dos exércitos formados de turcos bizantinos após um cerco de 8 anos. Tem uma porta aberta em Filadélfia, isso aqui é muito importante. Que porta é essa aberta em Filadélfia? Na verdade era um portão natural, porque era uma porta para esta rota de um modo privilegiado, de modo que o comércio era muito valorizado nessa região por causa dessa porta natural, ok? Mas a função aqui é uma porta diferenciada. Você percebe que o profeta ele pega uma característica da cidade para fazer uma relação espiritual. Então tem uma porta aberta diante de ti. Embora a Filadélfia funcionasse como uma espécie de porta para a rota, ela traz uma noção espiritual mais forte, porque nós estamos vivendo o período de 1740, 1798 até 1844. E essa porta aí, você tem que encarar como sendo dentro do contexto do santuário, no qual o Apocalipse está sendo escrito. O livro do Apocalipse não está sendo escrito em cima do contexto do santuário? Que porta é essa que se abre por volta do ano de 1844, se não a passagem do lugar santo para o Santíssimo, de acordo com a profecia revelada lá no livro de Daniel? Você tem um vislumbre dessa porta aberta aí no capítulo 3, no verso 12, mas lá no capítulo 4, no verso 1 e 2, que estudaremos amanhã, essa porta aberta também volta a estar em evidência. O fechamento de uma porta, a abertura de outra, indicam a mudança que ocorreria no ministério sumo sacerdotal de Jesus Cristo a partir de 1844. Porque quando ele foi para o céu, foi para o lugar santo, e depois de 1844 passou para o lugar santíssimo, iniciando o juízo investigativo no santuário celestial. Por isso que esse período de Filadélfia está sendo dito que tem uma porta aberta. Há uma porta aberta para o lugar santíssimo. Ellen White comenta isso no Primeiros Escritos, na página 42. Ela diz assim, vi que Jesus havia fechado a porta do lugar santo e que nenhum homem podia abrir. E que ele havia aberto a porta do lugar santíssimo e que homem algum poderia fechar. Você lembra que tem aquela expressão? A porta que Deus fecha, ninguém abre. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta aberta está aí, no santuário, na descrição da igreja de Filadélfia, ok? A porta que ele fechou do lugar santíssimo, ninguém pode abrir. A porta que ele abriu, a porta que ele fechou do lugar santo, ninguém pode abrir. A porta que ele abriu do lugar santíssimo, ninguém pode fechar. Tá certo? E você avança isso daí e você tem ainda uma outra interpretação. A porta aberta pode ser também a mensagem da salvação do evangelho que se esparramou pelo mundo inteiro a partir desta época. No final do século XVIII, depois da Revolução Francesa, com o aprisionamento do Papa Pio VI, por intermédio de Berthier e seus soldados Haller e Cervoni, explodiu a busca pelo estudo da palavra. A Bíblia, que até então era proibida, a Bíblia, que até então era inacessível, começa no período da igreja de Filadélfia, amor fraternal,
a explodir e ser espalhada no mundo inteiro. Só para você ter uma noção, o esforço dos poderes da cristandade em enviar para a evangelização do mundo os povos que se acham na escuridão foi tremendo. Começaram a enviar missionário para tudo quanto é lugar do mundo. Houve um despertamento. No período de Sardes, até 1798 mais ou menos, os crentes estavam quebrando o pau entre eles. O pau estava comendo. Depois que o Papa foi preso, houve um despertamento para as profecias. Isso tem alguma coisa a ver com a profecia? Isso tem alguma coisa a ver com a palavra? Vamos buscar, vamos ler. E o pessoal começou a estudar e descobriram que 1798 tinha que ver com a profecia dos 1260 anos e começaram, Jesus está perto de voltar, o tempo do fim começou e está dando a enviar missionário para cá, para lá. Só para você ter uma ideia, 1804 foi organizada a Sociedade Bíblica Britânica, lá dos anglicanos que quebravam o pau e matavam muita gente, organizaram a Sociedade Bíblica para esparramar a Bíblia pelo mundo. Em 1816 foi organizada a Sociedade Bíblica Americana, depois da Sociedade Bíblica Escocesa, depois da Sociedade Bíblica Alemã, para o povo ter acesso à Bíblia. Houve um despertamento no mundo, e um despertamento tão intenso que na ocasião certa, para ser mais ainda fervoroso esse despertamento, aconteceu alguns sinais extraordinários no mundo. Só para você ter uma ideia, houve um escurecimento do sol no dia 19 de maio de 1780. Aquele escurecimento do sol predito lá em São Mateus 24, o sol escurecerá e as estrelas cairão do firmamento. No mesmo dia que aconteceu o escurecimento do sol, a lua se tornou negra, se tornou como sangue, melhor dizendo, toda vermelhona e tal. No mesmo dia do escurecimento do sol, apareceu, dia 19 de maio de 1780, a lua se tornou como sangue. E o pessoal falou, é o fim do mundo, vamos ver o que é isso, vamos estudar. Igual a galera agora está assim, coronavírus é o fim do mundo, vamos estudar, Jesus está voltando. O pessoal endoidou o cabeção naquela época. Que bom, pelo menos está estudando a Bíblia. Não importa se o motivo está errado, estuda do mesmo jeito, que daqui a pouco o motivo errado vira o motivo certo. Eu fui para a igreja pelo motivo errado e hoje eu estou pelo motivo certo. Fui para a igreja atrás de menina e hoje eu estou por conta do evangelho. Diga amém, meu filho, diga amém. Então você, a princípio, vai pelo motivo errado e Deus transforma o seu coração dentro desse processo. E o povo começou a estudar as profecias, aí descobriu o escurecimento do sol, apareceu o escurecimento do sol dia 19 de maio de 1780, a lua se tornou sangue, e aí houve a queda das estrelas no dia 13 de novembro de 1833. 13 de novembro de 1833, houve uma queda de meteoros absurda nos Estados Unidos. E resultado, isso trouxe um despertamento espiritual muito grande. E às vezes Deus permite os sinais para ver se o povo acorda. Deus não é o responsável, em minha opinião, pelo coronavírus, mas Ele permite. Ele permite para ver se o povo acorda, ver se o povo desperta, para saber que estão de fato no tempo do fim. E aí, diante desse processo, verso 9, Ellen White escreve assim, acerca do verso 9. Tem um verso 9 aí que os apostatados, enfim, estariam, e o povo acordou. Deixa eu tratar o verso 9 daqui a pouco. O povo acordou para esse despertamento e houve então um intenso estudo, especialmente das profecias, por conta desse escurecimento do sol e da queda das estrelas e a lua se tornando vermelha como sangue. A galera foi estudar. Aí alguém escreveu, tem um verso 9 aqui, dá uma olhada, capítulo 3, verso 9, diz assim: eis que farei alguns da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que vos farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer como eu te amei. Aí um cara escreveu assim, dizendo que esse texto, o cara estava achando que esse prostrado aos pés dos santos, esses caras no final vão ser salvos. Aí Ellen White escreveu assim, nisto tenho que discordar do Senhor, pois Deus me mostrou em uma visão que essa classe é de adventistas nominais que já caíram, já crucificaram de novo o Filho de Deus, e na hora da tentação que está por vir, para expor o verdadeiro caráter de cada um, eles conhecerão que estão perdidos para todo sempre e oprimidos, angustiados de espírito, e eles cairão aos pés dos santos. Esses caras prostrados aos pés no verso 9 são os crentes nominais que não suportaram a provação e caíram diante da privação e da tentação. Que não sejamos nós estes indivíduos.
Era uma época de grande reavivamento espiritual, ok? Foi uma época de constante crescimento. Daí surgiu o movimento adventista, foi exatamente nessa época aí, na época da igreja de Filadélfia, do amor fraternal, porque esta busca pelas escrituras levou Guilherme Miller a estudar as escrituras e ver as profecias, e ele imaginou que o término dos 2.300 anos fossem de fato o término que caracterizaria a volta de Jesus a essa terra. No entanto, não era a volta de Jesus, era o início do juízo, não era o final do juízo, porque Daniel 8,14 diz assim: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Isso está respondendo uma pergunta de Daniel no verso anterior, versículo 13. Até quando que vai durar essa abominação da desolação e esse desconhecimento das escrituras sagradas? Aí o anjo disse: até 2.300 tardes e manhãs, até o final dos 2.300 anos, até 1844, porque os 2.300 anos começou antes de Cristo. Diante disso, o povo que estudava as profecias, especialmente Guilherme Miller, achou que era a volta de Jesus. Acabou os 2.300 anos, Jesus vai voltar. Só que ele esqueceu de um detalhe: e o santuário será purificado. O santuário purificado começaria a partir de 1844 e não terminaria em 1844. Então, 1844, a data estava certa, 22 de outubro, mas era o início do juízo, não era o início da volta de Jesus. Diante disso, viram a data certa com um evento errado. E aí, foi nessa época de grande reavivamento que surgiu também o povo do advento, que é fruto dos estudos das escrituras sagradas. Posteriormente, lá por volta da década de 1860, 1864, foi surgindo aí o nome Adventistas do Sétimo Dia. Tem um pessoal até que fala que vocês adventistas é o povo do desapontamento. Não, nem existia adventista na época. Existiam os mileritas. Os adventistas não existiam. Os adventistas passaram a existir quase 2 décadas depois, ok? O que existiam eram os mileritas. Muitos dos mileritas se tornaram adventistas. E muitos de outras denominações que não eram mileritas também se tornaram adventistas. Agora, tem muita gente que coloca que a igreja adventista é a igreja do desapontamento, sendo que essa igreja nem existia ainda, porque a igreja adventista foi constituída pelo menos uns 20 anos antes, uns 20 anos depois do desapontamento, ok? Era uma igreja de estudantes das profecias, somos uma igreja de estudantes das profecias, que surgiram depois do desapontamento, ok? Aí entra o período de Laodiceia, o último período. Termino com isso o capítulo 3, que é o período que nós estamos vivendo. E essa daqui tem que ler, mano, tem que ler. Ó. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Uma característica de Jesus Cristo existente no capítulo 1. Beleza? Conheço as tuas obras. Conhece porque está perto. Ele é o Deus de perto, não é o Deus de longe. Conheço as tuas obras. Agora olha só, não és frio nem é quente. Quem deras fosses frio ou quente. És morno. Deixa eu te contar algumas coisas sobre Laodiceia. Primeiro, era o paraíso dos homens de negócio. Cidade rica, poderosa. Era a cidade da indústria, fabricação de lã preta. A fabricação de lã preta era um dos pontos comerciais fortes da cidade de Laodiceia. Sabe o que isso significava? Que tinha muita gente lá que usava roupa preta. Então, essa galera do emo aí que usa roupa preta, parece até o povo lá de Laodiceia, que só usava roupa preta, né? Mas eles usavam porque eles eram os fabricantes da lã preta e a indústria estava lá e a fabricação de lá era, não indústria do modo como você conhece hoje, claro que é uma indústria que está naquele processo, né? Enfim. Mas enfim, lá se produzia muita lã preta, já tinha corrido a Revolução Industrial e muitos usavam roupas pretas. Paraíso dos homens de negócio, existiam muitos bancos lá com grandes quantidades de ouro. Nós já estamos falando a partir de 1844. Então o processo industrial já está em desenvolvimento, os bancos estão aí já trabalhando com moeda, com dinheiro, como conhecemos, e tudo funcionando. O que tinha lá também? Uma escola de medicina que produzia um colírio famoso. Então lembra que assim, aconselho-te que de mim compres o colírio, use o colírio para você enxergar a tua própria realidade. Eu vou ler aqui, ó. Quem delas fosses frio ou quente. Por que essa noção do frio ou quente aqui é interessante? Pelo seguinte, porque a cidade não tinha um abastecimento assim na própria cidade, tinha que buscar água de um aqueduto distante.
E como a água vinha de um lugar muito longe por intermédio de um aqueduto, ela chegava através de fontes termais lá de Herápolis. E Herápolis, que ficava um pouco distante, tinha fontes termais, águas quentes. Então eles tomavam aquelas águas quentes por aqueduto para vir suprir a necessidade de Laodiceia. Então a água saía de Herápolis quente, chegava em Laodiceia já morna, ok? Por isso era a realidade de abastecimento de água lá, água morna. O pessoal costumava fazer tratamento com banhos, lama, banhos e tal. A água não dava para beber na hora que chegava porque era uma água morna, que dava ânsia de vômito. Então o pessoal preferia tomar banho, eram águas termais, aquela coisa toda. Igual a Goiás aí, que tem Caldas Novas, igual aqui em Jorro do Cipó, aqui no interior da Bahia, que tem águas quentes também, umas paradas assim. Então você imagina que essa era a realidade da última igreja, a igreja de Laodiceia, ok? E aí, o que acontece? Foram atingidos lá por um terremoto também, ok? E eles disseram assim, não, a gente não precisa nem da ajuda de Roma não, que aqui a gente se resolve, a gente tem dinheiro, a gente tem gente, a gente tem o que a gente precisa, a gente não precisa de Roma não. Então os caras, eles eram muito autossuficientes, igual a galera lá de Sardes, lá, que achavam que o muro nunca ia cair, que eles não precisavam de ninguém, não dependiam de ninguém, e foram apanhados em 2 ataques, tiveram 2 conquistas, e eles estavam dormindo quando foram invadidos, porque achavam que tinham tanta segurança que não precisa nem perder o sono por causa disso. E por causa disso foram derrotados. Os laodiceanos também eram muito suficientes. Nós somos ricos, nós temos tudo, nós produzimos lampreta, nós temos bancos aqui abarrotados de ouro, nós temos aqui dinheiro, temos uma escola de medicina, produzimos nossos próprios remédios, a gente não precisa de absolutamente nada. E no ano 60 depois de Cristo veio esse terremoto e regaçaram com eles todinho e eles ainda continuaram na autossuficiência. Não, a gente aqui reconstrói a nossa cidade, precisa da ajuda de Roma, não, e tal, não sei o que, não sei o que. Não perdiam a pose, declaravam-se ricos, autossuficientes, eram mornos, não eram nem frios e nem quentes. Sabe o que isso significa? E a Bíblia diz assim, quem deras fosses frio ou quente. A igreja de hoje, hein? Hoje, porque o período é de 1844 até a volta de Jesus. Nós estamos no período de Laodiceia, uma membresia morna. Não é quente porque não é plenamente comprometida. E não é fria porque não está totalmente com os 2 pés no mundo. Fica aqui tentando oscilar entre um lado e o outro. Uma hora faz um fervor muito grande numa semana de oração especial, noutra hora está lá transgredindo o sábado, vendo pornografia na internet, está lá todo arrebentado lá no pecado. Então no sábado está fervoroso na igreja e durante a semana está esculachado no mundo. Não é nem frio e nem quente. Não é totalmente comprometido, mas também não é totalmente descomprometido. É como fica se oscilando. Aí Deus diz assim, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca, porque quem dera vocês fossem frios ou vocês fossem quentes. Se vocês fossem frios, se vocês fossem quentes, seria a igreja ideal, a igreja do fervor. Mas se vocês fossem frios, também seria mais fácil de alcançar, porque vocês já estariam definitivamente perdidos, sentiriam-se perdidos e eu teria mais acesso ao coração de vocês. Como vocês são mornos e autossuficientes, estão achando que estão bem porque não estão tão ruim, não são o ideal, mas também não está muito ruim assim também não. Então aí fica mais difícil para o agir de Deus acontecer na nossa vida, porque a gente fica num processo oscilante de picos e de daus, picos e de daus. E a gente fica nesse processo, às vezes totalmente no mundo, fazendo concessões absurdas e às vezes consagradinho demais, como se fôssemos o santo do pau oco. E Deus queria da gente que a gente escolhesse um lado. Se a gente fosse totalmente frio, seria mais fácil acessar o nosso coração, segundo a profetisa. E se nós fôssemos totalmente quentes, estaríamos numa igreja ideal. Mas a igreja laodiceana, Ellen White diz, a mensagem de Laodiceia aplica-se ao povo de Deus que professa crer na verdade presente. A maior parte são professos mornos, têm um nome, mas falta-lhe zelo. Professam amar a verdade, todavia são deficientes no fervor e no devotamento cristão. Não ousam desistir inteiramente e correr o risco dos incrédulos. O povo não desiste. Não, também incrédulo eu não vou ser não. Vou assim na igreja de vez em quando e tal. Não se acham, entretanto, dispostos a morrer
para o próprio eu e seguir exatamente os princípios de fé. Os crentes que vivem fazendo concessão não são desinteressados nem egoisticamente obstinados. Não se empenham inteiramente de coração na obra de Deus, identificando-se com os seus interesses. Mas eu estou falando aqui um raio-x geral, não estou dizendo que você precisa ser isso não. Você pode ser quente em nome de Jesus Cristo, tá bom? Você pode estar no período de Laodiceia e não ser um laodiceano em nome do Senhor, tá certo? Não se empenham inteiramente de coração na obra de Deus, identificando-se com os seus interesses, mas se mantêm afastados e estão prontos a deixar seus postos quando os interesses mundanos pessoais os exijam. Enquanto não são privados, não são apertados, continuam ali. Mas no momento em que o circo pega fogo, vamos voltando aí. O texto que eu li para vocês é o texto de Testemunhos Seletos, volume 1, página 476 e página 477, quando Ellen White comenta aí o assunto de Laodiceia, beleza? Então vamos voltar aqui. Olha só o que diz o Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 188. Se fosses frio, então haveria alguma esperança de te converteres. Mas quando alguém se cinge da justiça própria em lugar da justiça de Cristo, o engano é tão difícil de ser visto e a justiça própria é tão dura de ser abandonada que o caso é mais difícil de ser visto. O problema dessa mornidão é que a gente se veste de justiça própria e nos tornamos inacessíveis ao Espírito Santo, porque Deus não consegue ter acesso à nossa vida quando nós estamos nos revestimos da nossa própria justiça. Percebe qual que é a dificuldade? E aí o que o laodiceano diz? Rico sou. Aí, tu é rico, não precisa de mais nada. Então, tipo assim, nós somos adventistas do sétimo dia, somos ricos, privilegiados. Então a gente não precisa de mais luz, não existe mais verdade a ser absorvida por cada um de nós, a gente não tem mais no que crescer, mais do que no desenvolver. Qual que é a soberba do adventista? Ele acha que ele é melhor do que todas as denominações. A gente acha que a gente se comporta assim, ó. Eu tenho o melhor sistema organizacional. Ninguém tem o melhor sistema organizacional que a Igreja Adventista do sétimo dia. Nós temos as melhores escolas. Nós temos os melhores hospitais. Nós temos o mais organizado corpo de doutrinas, porque a igreja funciona em todas as igrejas do mundo sob uma mesma doutrina. Não é tão diferente assim de um lugar para o outro. O princípio sempre se estabelece a um corpo doutrinário eficiente. Nós temos uma música extraordinária. E daí? E daí? A gente está igual o laodiceano de verdade. Eu sou rico, eu sou poderoso, eu sou tal, tenho as melhores escolas, os melhores hospitais, o melhor corpo de doutrina, a melhor música. Só que sem Jesus estamos perdidos mesmo com essas coisas tão boas. Não adianta ter toda essa estrutura organizacional, ter todas essas escolas, esses hospitais. Não adianta isso em termos de salvação se eu for um indivíduo morno. A soberba organizacional não vai me levar para lugar nenhum, a não ser para o fogo do inferno. Não existe soberba que salve. Toda soberba leva à perdição. Então, gente querida, somos adventistas? Somos, porque temos um princípio, uma crença definida, sim, mas nós ainda temos muito o que aprender, temos muito o que ensinar, somos plenamente dependentes de Deus, não somos autossuficientes, não devíamos ser. Essa condição de mornidão não devia fazer parte da nossa existência. Mais do que nunca, devemos reconhecer nossa dependência de Cristo Jesus e clamar misericordiosamente por Ele, para que tenhamos a chance de sermos salvos e que não nos tornemos como os judeus do passado, que acometidos de grande soberba rejeitaram a Jesus porque se acharam o povo especial. E o problema de Laodiceia é começar a se achar o povo especial, como Laodiceia se achava. Nós somos os melhores, nós somos os maiores, e aí perder de foco o principal, que é a dependência do Senhor Jesus. O Senhor Jesus veio para os judeus e os judeus não o reconheceram, o crucificaram. O Senhor Jesus está à porta da sua igreja. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Se você abrir a porta,
Jesus entra, vai ser em sua autossuficiência, você olhar para sua casa, maneiríssima, toda arrumada, e falar assim, eu não preciso dele aqui, então ele não vai entrar. E o resultado, por causa dessa mornidão, o pessoal se perde por achar que é autossuficiente. Vamos construir escola? Vamos. Vamos construir templos lindos e maravilhosos? Claro que sim, eu adoro e Deus merece. Vamos melhorar nossa música cada vez mais para que seja a melhor sempre, para a glória de Deus. Vamos ter lindos hospitais e maravilhosos hospitais? Vamos sim, mas não vamos deixar de depender de Jesus não, dependente deles o tempo todo. Que a mornidão faça parte da vida de muita gente, mas não da sua. Você tem uma escolha a fazer. Você não precisa ser frio porque é completamente estar perdido, é estar completamente perdido. Você não precisa ser morno porque está perdido do mesmo jeito, é o meio crente. Mas você precisa ser quente a cada dia. Então, hashtag vamos ferver. Vamos botar para ferver, irmão. Hashtag vamos ferver em nome de Jesus Cristo, porque a gente precisa botar para ferver, botar quente mesmo, porque a gente não vai ser nem morno e nem frio. Vamos botar quente, botar para ferver. É a hashtag com que eu encerro essa transmissão nessa hora. Vou até digitar aqui, ó. Deixa eu digitar aqui, deixa eu ver se sai aqui meu teclado aqui. Tá tudo sinistro o meu teclado aqui. Alguém digita aqui, apareceu. Meu celular tá todo rachado, caiu no chão, tá todo quebrado. Aqui, ó. Vamos não, para não ficar muito longo, vou botar assim, ó. Botar pra ferver. Hashtag botar pra ferver. Quem concorda comigo, diga amém. Aí, botar pra ferver. Não, gostei mais da do Adriano, ó. Vamos ferver. Gostei mais dessa daí. Ficou mais bonitinho, mais comercial. Aí, ó, vamos ferver. Hashtag vamos ferver. Coloque isso daí. O pessoal não vai entender nada. Aí, se o pessoal não entender, fala assim, é o simples, mano. É simples. Você não assiste a live, você não estuda Apocalipse, não sabe o que é botar para ferver. Deus está querendo que a gente seja quente. Vamos botar para ferver em nome de Jesus. Então, tira um print de tela, faz alguma coisa e mete hashtag para cima a partir de hoje. Vamos ferver em nome de Jesus. Quem quer ferver na presença de Deus, cheio do Espírito Santo, diga amém aí. Vamos ferver. Hashtag vamos ferver. É isso aí, botar para ferver em nome de Jesus. Galera, amanhã é o capítulo 4 do livro do Apocalipse. Você já está cansado? Você já está cansado? Já quer desistir? Hein? O que você acha? Vamos para frente ou não? Quer desistir não, né? Porque amanhã é o 4º capítulo, já estudamos 3, são 22, faltam aí 19. Vamos para cima. Amanhã às 14 horas, ok? Hoje à noite a gente tem um encontro, certo? Nosso encontro é às 19 horas, em nome de Jesus Cristo. Vamos estar junto no Covid-19. Eu vou colocar aqui para transmitir, não é no Covid-19 não. É com você 19, com você às 19 horas. Vamos estar juntos aí transmitindo o programa da União Leste Brasileira. Vai ser muito legal hoje. Vamos ferver. Vamos ferver. Hashtag vamos ferver. A galera não vai entender nada, mas você que estudou Apocalipse hoje aqui comigo, você vai entender o que significa. Vamos ferver. Beleza? 19 horas estaremos juntos hoje. Tem alguém aqui querendo chamar? Deixa eu ver, tentar uma interatividade aqui com alguém aqui, para ver se a gente troca uma ideia, conversa um pouquinho. Deixa eu ver, começar aqui com a Jéssica. Deixa eu ver se a Jéssica vai. Soares, não, nem aceitou. Tem umas perguntas aqui, ok? Jamais. Pastor, faça um resumão de Filadélfia, ok? Igreja de Sardes, 1565 até 1740. Só recapitulando, ok? 2 quentes e 1 fervendo. Boa, Douglas, muito bom. Tem um pessoal que diz que os adventistas crucificaram e negaram a Jesus. Todos que estão rejeitando o plano da salvação estão crucificando e negando a Jesus Cristo. Não é só adventista, não. Isso aí é todo mundo que rejeita o Evangelho. Ok? Isso aí de negar por parte dos adventistas é só quando o indivíduo crê que o Azazel é o bode que redime os pecados e não Jesus. Por isso que fica essa acusação idiota, mas é fruto de ignorância, que a gente vai estudar em algum momento aí. Ok? Tamo junto aí, saudade também. Deixa eu ver se tem alguém querendo bater um papo aqui, trocar uma ideiazinha. Abraço aí pra galera de Dias Dávila, em Trucamento, Bahia. Abraço aí, galera de São Luís do Maranhão.
O Lucas está me chamando de chato aqui, mas faz parte. Sou chato mesmo. Vamos nessa. Eu acho que ele está me chamando de chato, nem sei, né? Deixa eu ver se a Ana Lúcia aqui quer conversar. Ela está chamando aqui. Deixa eu ver. Vamos ferver. Direto de Imperatriz, Arapiraca. Vamos ferver. Ok? Responde minha pergunta. A Ellen está falando. Qual que é a pergunta? Deixa eu ver aqui o Tavinho Costa. O Tavinho vai aceitar aqui a transmissão. Isso aí eu tenho certeza. É blogueirinho. Deixa eu ver se vai dar para aceitar. Deixa eu ver até se é o Tavinho mesmo, que eu estou pensando. De repente nem é, né? É Braga Ailton. Né? Também não aceitou. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. A galera está pedindo solicitação para participar do vídeo. Aí eu mando o recado, não aceita. Vou falar com o Adriano, que o Adriano vai aceitar. Lá de Santo Antônio de Jesus. Quer ver a pressão aí? Deixa eu ver. Vamos ferver, Lauro de Freitas. Chama o Alisson. Ok. Boa tarde, Luciana. Boa tarde para você. Victor Hugo Correia. Gosta de beber. Você cola. Você gosta de beber, você cola. Não entendi nada, irmão. Tá doido. Saudade do pastor na UNB. Obrigado, querida. Chato é bom que não rola. Imperatriz do Maranhão. Risete, eu estava lá. Glória, foi bênção. Ok? Tá conectado. A internet tá ruim aí, irmão. Tô ouvindo só você digitar, mas não tá saindo nada. Sei lá, aqui, deixa quieto, fica para uma próxima, Adriano, infelizmente. Vamos em frente aqui, ó. Deixa eu ver, tem mais alguém? Alguém falou aí que queria participar? Wellington, cadê o Wellington? Tem um Wellington nenhum aqui? Deixa eu ver se eu falo com a Juliana. Juliana, me atende aí. Aguardando a Juliana Macedo Teles. Pavuna, Rio de Janeiro. Conheço demais Pavuna. Já andei muito por essas bandas. Pavuna, São João do Meriti. Vamos ferver. Hashtag vamos ferver. Quando vem a Belém. A Belém. Eu pensei que era Bebe, ó. Ui, me passa a referência histórica das 7 igrejas, por favor. Ah, bicho, é tanto livro de história. Se você for, por exemplo, na internet, pesquisar História de Laodiceia, história disso, história daquilo, aí tu vai levantando, aí tem um monte de informação histórica para tu. É a lista do monte de livro de inglês aqui também. Deixa eu ver se a Juliana Macedo vai atender. Parece que não. Ninguém quer falar comigo. Ninguém quer. Todos os dias estudo a lição com o Senhor. Obrigado, Negreiros Dani. Muito obrigado pelo privilégio que você me dá. Pastor, minha filha desbravadora aceitou se batizar por sua pregação que viu no YouTube do Campuri da SA. Deus seja louvado, irmão. Que notícia boa. Fico tão feliz com isso. Pastor, vem para Pernambuco. Quem me dera, irmão. Estou saindo de casa, não. Estou na quarentena. Nem posso sair para lugar nenhum. Você é evangélico. Eu sou evangélico adventista do 7º dia. Vamos ferver, Valente, Bahia. Internet me te deixou na mão, Adriano. Em casa caiu, meu irmão. Pensei que você ia atender. Blogueirinho devia ter internet boa. Mas tá de boa, irmão. Tá tranquilo. Pastor Dudu, amanhã vamos para um capítulo 4 falando sobre a visão do trono de Deus. Exatamente, querido. Vai ser bênção em nome de Jesus. A minha mulher está aqui também. Eu não sei o que ela quer. Ela falou, eu quero. O que ela quer, meu Deus do céu? Eliane Lopes, MCA. Entendi nada o que ela quer, mas tudo bem. Não, vou perder o estudo. Vamos ferver. Vamos ferver. Victor Hugo, sou de Bravador. Vamos ferver. São João do Paraíso, Minas Gerais. Legal. E aí, pastor, estamos aí. Me chama. Deixa eu ver quem que é. Nilza Maria Melo. Vou te chamar, hein, Nilza? Deixa eu ver aqui. Cadê? Deixa eu ver. A Nilza Maria. Está pedindo para chamar. Vamos ver se ela vai atender. Aguardando Nilza Maria Melo. Um abraço aí para a Igreja de Alvorada, Tocantins. Abraço aí. Boa tarde. Adventista do 7º dia de Frei Paulo em Sergipe. Eu quero falar com você, Eliane Lopes, MCA. Minha mulher quer falar comigo, irmão. Então a casa caiu, vou falar mais com ninguém. Olha aí, Edna Persinha, Marlene, vamos ferver, Vazia da Roça. Ok. E aí, menina, até que fim consegui falar com o ser humano. Oi, irmã. Que monte de coberta é essa, irmã? Que frio é esse? Tu tá na Rússia? Tu tá na neve? Ih, a irmã se enrolou ali. Eu só estou vendo travesseiro e cobertor. Caiu a ligação. Ok, vamos ferver. Arapiraca. Um abraço, Senhor do Bonfim. Gente, amanhã, com muita alegria, a gente bate um papo, a gente conversa. Às 14 horas, o estudo do capítulo 4 do livro do Apocalipse.